Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, né, a mais uma aula de instalações elétricas prediais. Deixa eu já compartilhar aqui nossa tela, que eu já separei alguns pontos aí básicos aqui para a gente. E, lembrando que eu estava conversando e o John já tinha entrado aí na live. Na semana passada tinham poucas pessoas, né? Não se preocupem. Se você ainda não estava inscrito semana passada aí, né? A aula da semana passada já está disponível aqui, né? Foi mais uma aula introdutória aí sobre infraestrutura, né? De instalações elétricas prediais, né? Então, fiquem tranquilos que ela está disponível aí, tá? Aí na aula passada a gente falou dos princípios, né? De infraestrutura de um projeto predial. Aí quando fala predial, eu mesmo, primeira vez que eu escutei esse termo, né? Eu logo pensava em um prédio, né? Aí de apartamentos, né? De 10 andares, 20 andares aí, por exemplo. E eu não encarava como uma edificação. Então, quando a gente fala de instalações elétricas prediais ou projetos elétricos prediais, nós estamos falando de edificações que podem, né? Na sua maioria, né? Elas são residências, né? A concessionária de energia elétrica chama de unidade consumidora, né? E pode ser uma residência única, pode ser um conjunto aí de apartamentos aí, numa estrutura vertical, ou um condomínio horizontal, né? Um condomínio de casas. Então, tudo no que tange a instalação elétrica predial, né? Até eu falei na aula passada, né? Nós temos a alimentação elétrica, né, que vem lá, né, que vem lá do poste da rede de distribuição. Pode ser do outro lado da rua, eu comentei, né, ou pode ser do mesmo lado da calçada. Essa alimentação pode ser aérea, igual está mostrando aqui, pode ser subterrânea também, né? Ela desce o poste aqui, vem numa caixa de passagem e depois chega aqui subterrâneo no consumidor aqui, né? Então tem essas duas vias. Tem até um exemplo aí da concessionária. Esse exemplo ele é até relativamente antigo, mas ele serve para o propósito aqui. Esse padrão aqui, ele ainda é um padrão, né? Só para vocês terem uma ideia, a Enel ainda utilizava esse padrão, né? Você, né, por exemplo, vai fazer uma instalação, geralmente é kitnet, por exemplo, né? Kitnet, em que você pode ter uma entrada aérea, pode ter uma entrada subterrânea, né? Por uma caixa de passagem. E essa infraestrutura, ela assim, ela é estruturada, né? Numa entrada geral, né? A maioria aí, quando você tem pequenos condomínios, kitnet, que a gente escuta bastante, já tem um tempo, né? Esse tipo de instalação. Antigamente tinha um método que você deixava o barramento, por exemplo, o barramento de neutro ficava aqui e o barramento de terra ficava aqui embaixo, né? Um neutro e um terra separado. Hoje em dia, né, mesmo com a nova norma aí da Equatorial, né? Vamos dar uma olhada. Se eu não me engano, semana passada a gente tentou baixar aí, só que o site estava em manutenção, né? Algumas das normas atuais, né? Já para a gente ver qual que é a semelhança, a diferença, né? Entre as normas antigas e as atuais. Lembrando que está em transição, né? O pessoal ainda estava utilizando o material da Enel, né? Inclusive, esse material aqui, ó, não chegou nem a ser personalizado para a Enel. Ainda continuou com o logo antigo aqui da Celg
distribuição, né? Então ela estava utilizando esse material, né? Que ele não deixou de, esses princípios aqui não deixou de valer porque mudou de concessionária de energia, né? Eles foram, né, projetados para uma concessionária de energia, né? Então geralmente tem esse padrão aqui. Quando você tem mais de uma unidade consumidora, como é esse caso, esse exemplo aqui, né? Por que que esse exemplo é emblemático? Porque ainda existe uma regra, depois eu vou procurar saber se essa regra ainda está valendo, mas até onde eu sei, tenho aqui alguns professores que eles são analistas aqui da Equatorial, né? Então eu perguntei para eles, ainda vale aquela orientação se você tem até 6 unidades consumidoras, ou seja, 6 kitnets, e uma carga inferior. Agora a carga de cabeça eu não lembro. Eu sei que era categoria T3, T3 trifásico, né? T de trifásico. 3, acho que era 46 mil. Depois daqui a pouquinho eu dou uma olhada aí. Se você tem até 3 unidades consumidoras, né? Que é esse caso aqui, uma entrada geral, né? Um disjuntor geral. Hoje em dia, o barramento, né, separado de neutro e de terra, ele é unido aqui na entrada, né, o BEP, o barramento de equipotencialização, onde você compartilha, tá vendo que o neutro é esse azul aqui, ó, o neutro, ele fica conectado aqui no BEP, né, ele é aterrado, e você tem, né, a entrada elétrica aqui, né? Na verdade, essas chaves aqui, elas servem somente para manobra e troca do módulo do DPS, né? Esse DPS aqui, né, o supressor de surto, ele nada mais ele tem um apelido, né? É chamado de para-raio de baixa tensão. Na verdade, ele não é um para-raio na sua concepção. Porém, né, ele tem, se não me falha a memória, um resistor. Eu sei que ele regula, por exemplo, se eu tenho tensão RMS 220 volts, né, que de pico daria 311. Se eu tenho a tensão RMS de 220 por fase, ele ele atua como uma chave normalmente aberta, igual é, quer dizer, vocês não viram ainda, né? Mas vocês vão ver em instalações elétricas industriais. Então, ele atua como uma chave normalmente aberta, e aí a energia ela passa pelo disjuntor geral, vai para a múltipla aqui, né? E aqui você faz as separações, né? A gente tem aqui que a fase A é o cabo preto, né? A fase B é o cinza e a fase C é o vermelho. E elas estão separadas, tá vendo? Esse primeiro consumidor aqui está na fase A, esse aqui está no B, né, ó, cinza. Esse aqui está no C, né? Basicamente está ABC, ABC, está dividido aqui, né? Então, se você tem até 3 consumidores, ou seja, por exemplo, 3 kitnets, e a carga dessas 3 kitnets é inferior à categoria T3, né? T de trifásico e cada um sendo monofásico, né? A soma das cargas for menor que essa categoria, dá aproximadamente 46 mil watts, você não precisa aprovar o projeto na concessionária. Mas como assim? Você constrói a residência aqui, né? O espaço ali que tem os 3 kitnets, né? Constrói a entrada geral aqui, né? E você liga no número, né, num 0800, o número é literalmente ele é um 0800 da concessionária local para você fazer o pedido da ligação, né? Aí geralmente um eletricista de rede vem aqui, faz a inspeção e a vistoria e ele liga esses consumidores. Então não há necessidade de aprovar um projeto, né, dar entrada num projeto. Agora, vamos supor que ele tivesse, em vez de 6 aqui, tivesse 7, né? Já tem que ter um projeto aprovado na concessionária. Aí, normalmente, o projetista, né, vai aprovar, vai vir aqui, ó, nessa página.
Deixa eu ver, equatorial. É isso mesmo. Aí ele vem nessa página aqui, né? Obviamente, se ele já, né, ele tem. Quando você finaliza o curso, né? O curso de eletrotécnica, curso de engenharia elétrica, você atualmente, né? Você entra em contato com eles aqui, ó, por esses. Geralmente é e-mail mesmo. Por esse e-mail, né? Ó, e Central de Análise de Projetos. Você entra em contato com eles, avisando, né, que você, né, eu, por exemplo, a primeira vez eu nem precisei apresentar comprovante, né, quando a Celg, que na época a Celg que iniciou com esse sistema, né, ainda era Celg, foi perto dela ser vendida aí para a Enel. Então, eu, na época que ainda era Celg, né, já estava migrando para Enel, eu enviei, né, cópia, né, do meu diploma, né, provando que eu sou engenheiro eletricista, e daí eles fizeram, né, eu solicitei, né, a senha para eu entrar, né, para aprovar projeto. Que antigamente você tinha que ir lá na unidade, fica aqui em Goiânia, né, a unidade de Goiânia fica aqui no setor aeroporto, né, ela mudou, né, e aí você ia nessa unidade e dava entrada no projeto, já levava a planta baixa, já levava a pasta com RT de projeto e tudo, já ia com ela em mãos, né? Hoje em dia você entra nesse sistema aqui e depois que você faz o login, você dá entrada no protocolo digital para aprovar o projeto. Para ir só depois dele aprovado, né? Pois que você tiver a prancha do projeto aqui aprovado, é que você vai solicitar a ligação dele. Beleza. Então, assim, eu iniciei, né, falando de padrões aí de projeto, porque geralmente, professor, por que que você não deixou para falar isso lá em projeto? Antigamente, essa disciplina aqui, ela era ministrada só depois de projeto. Você fazia primeiro o projeto predial e depois você ia para instalação. Só que a gente foi vendo que no decorrer aí das aulas, né, o aluno ele aprendia mais fazendo, né, instalando, indo na unidade, fazendo as instalações, do que simplesmente lendo. São vários símbolos, né, que a gente tem lá para o projeto. A gente viu até lá em desenho, né, na UC3, né, esse símbolo, essas convenções aí, a gente viu que geralmente o aluno ele aprende mais pegando uma SAP ali do momento presencial, né, interpretando aquele diagrama e desenvolvendo do que ele começar, né, lendo o projeto, né? Parece contraintuitivo, né, mas realmente uma atividade que a gente faz ativamente, né, que é lendo o projeto, mesmo que a gente sem entender, né, sem entender a simbologia, a gente costuma fixar mais do que se a gente, numa aula aqui, eu mostro aqui, ó, são símbolos. Eu vejo aqui, né, um eletroduto, é esse que está passando aqui, né? Isso aqui seria o símbolo do eletroduto. O condutor fase, geralmente, né, aqui ele está em ângulo, né, mas geralmente o pessoal coloca em linha reta aqui. O neutro é o mesmo desenho, é semelhante ao da fase, só que ele tem um risquinho ou para trás ou para frente aqui. Dependendo do projeto aqui, você tem ele para trás ou para frente. A questão é que você tem um risquinho aqui. E aí, quando você tem um retorno de uma luminária, por exemplo, você tem só a metade dele, né? Porque a ideia é porque o retorno, ele é o condutor fase, só que é um condutor fase que ele pode ser ligado e desligado. Daí a gente tem, né? Inclusive essa norma aqui, ó, ela já até, não que ela esteja em desuso, mas ela já tem outra norma que fala sobre simbologia. Eu anotei aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Mas por enquanto o pessoal utiliza essa norma aqui como referência, né, a 5444, para, né, sobre simbologias, né, de projetos que a gente vai ler, né, para poder fazer a instalação da infraestrutura, para poder entender
o que que tem naquela infraestrutura de projeto, né? Que tem o símbolo do aterramento. Em eletricidade a gente vê bastante isso daqui, né? Esse símbolozinho. A marcação de circuitos, né? Está mostrando que tem a fase do circuito um, o neutro do circuito um, a fase do 2, o neutro do 2 e assim por diante. Aqui são dois retornos, né? Geralmente é para o interruptor paralelo, né? Onde você quer ligar e desligar, né? Uma lâmpada ou várias ao mesmo tempo. Isso daqui é o que o pessoal chama aí quem conhece mais é o eletricista, né? Mais antigo aí, né? Que hoje em dia o pessoal tem automação, né? E geralmente na automação você inclusive aqui esse four-way está errado, ó, deveria ter um quarto condutor aqui. Depois eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender. Então, geralmente eu tenho dois retornos que ele vai passar por um desses three-way. Depois eu vou explicar qual a conta que a gente geralmente faz, né, para interpretar, né, para entender por que que eu tenho que, se eu precisar ligar uma lâmpada ou várias em vários interruptores, né? Se são três, eu preciso de dois three-way, né? E um four-way, ou se são só dois, eu preciso só de dois three-way. Eu nem mexo com interruptor simples, né? Então a gente tem outras, né, simbologias aqui, ó. Interruptor, ó, parece um palitinho de fósforo aqui, né? Nos projetos mais atuais aí, o povo nem utiliza. Só quando eu vejo que é um projeto, geralmente projeto de supermercado antigo, né? Que o pessoal pede para a gente atualizar, né? Aí, aí nos antigos está escrito desse jeito, né? Nos atuais é uma letra, né? O S aqui, né? Aí se for interruptor duplo, né? Geralmente é o S. Aí você tem, né? Aí, por exemplo, faz parte do circuito um. Geralmente a gente coloca um número aqui. Aí se ele é duplo, então quer dizer que ele tem dois comandos. Então ele tem a letra A e a letra B aqui. O three-way aqui, né? O four-way, para cada tecla ele tem um comando. A diferença é que se eu tenho dois three-way, eu posso ligar e desligar de dois pontos. Se eu tenho três, a partir de três, aí eu preciso de dois three-way, um para receber a fase, o four-way para servir de elo entre os dois three-way, né? E o último three-way para levar o retorno dele lá para a lâmpada, para você poder ligar e desligar ela, para fechar o circuito. Então, geralmente, quando é three-way ou quando é four-way, os projetos atuais o pessoal coloca assim, ó, um S, né, da chave aqui, né, do interruptor. Aí coloca aqui, ó, three-way. Aí você já sabe que é three-way. Ou então coloca aqui, four-way, né? Que é um intermediário. Aqui é uma caixa de passagem. Essa caixa de passagem já pode estar em vários lugares. Daqui a pouco ali eu tenho um slide aqui que mostra onde essa caixa pode, né? Como que ela se representa aí, né? Na prática. Ó, eletroduto embutido no teto ou na parede. Geralmente, quando ele está linear assim, é porque ou ele está no teto ou na parede. Quando você tem ele tracejado, está embutido no piso. Aí, às vezes, por exemplo, o elétrico que está na parede ou no teto, né? Aí, geralmente, ele é contínuo com uma cor, né? Vamos supor que ele é azul. Aí eu tenho o projeto lá de incêndio, né? De incêndio não, vamos pegar um CFTV, né? Circuito fechado aí de TV. Aí ele vai ter uma coloração diferente, até mesmo para você poder identificar no projeto caso os dois estejam na mesma folha. Às vezes o projetista coloca em folhas diferentes, às vezes ocultando o elétrico e só mostrando de CFTV, ou então ocultando de CFTV e mostrando o elétrico aqui. Aí, do mesmo jeito, se esse CFTV tiver embutido no piso, ele vai estar tracejado aqui, né? Se ele tiver embutido, né, o elétrico no piso, vai estar tracejado desse jeito.
Mas muitos projetos utilizam lá do AutoCAD, por exemplo, o traço, ponto, traço, né? O dash, dot, dash aqui, ó. Utiliza essa nomenclatura aqui. Tem vários tipos de traço que eu posso colocar lá no AutoCAD para simbolizar, né, um eletroduto, né? E aí, obviamente, em cima desse eletroduto, você vai colocar ou uma linha de chamada aqui falando que tem fase, que tem neutro, que tem terra, ou então simplesmente em cima dele aqui, ó, neutro, ó, fase, neutro e terra aqui, ó. Aqui é chamado de prumada, né? Circuitos, aí geralmente você coloca aqui, ó, na ponta da flecha aqui, ó. Ah, por exemplo, está subindo uma fase, a fase do circuito um, está subindo um neutro e está subindo um terra. Do mesmo jeito que A está descendo um retorno da luminária A, está descendo um retorno da luminária B. Onde que eu vejo isso? Em salas que tem um ambiente, né, que o pessoal chama de pé direito duplo, né? A sala, o forro dela, ele fica no segundo andar, por exemplo. Aí lá, aí a próxima sala, vamos supor que você tem uma sala de estar embaixo e uma sala de TV em cima, né? E aí você consegue enxergar a sala de TV para a sala de estar, né? Pela escadaria ali. Então, por exemplo, aqui você tem uma planta baixa aqui, né? Você tem as paredes aqui. Aí vamos supor que essa aqui tem pé direito duplo. Aí você tem a portinha aqui, né? Ela abre para cá, né? Então, o ideal é você ter o interruptor aqui. Aí vamos supor aqui que essa sala aqui, ó, ela tem uma escadaria aqui, ó, que vai para uma outra sala aqui, que fica aqui na parte de cima, né? E daí eu tenho um guarda-corpo aqui, ou seja, um local aqui, né, onde da sala de TV aqui, por exemplo, ou da biblioteca, eu consigo ver a sala de baixo. Daí aí vamos supor, vem lá do quadro de distribuição, né? Vem aqui do quadro de distribuição o neutro. O neutro dessa lâmpada aqui, ó, que faz parte do circuito um, comando A, e aí, sei lá, ela tem 20 watts aqui de potência, né? Aí o neutro vem para ela aqui, vem pela parede aqui, por exemplo, a fase, né? A fase do circuito um. Aí dela aqui vai sair o retorno. Só que aí essa lâmpada fica o quê? Fica lá no forro, na altura do forro dessa outra sala. Daí ele vai subir aqui, ó, aí você mostra aqui, né, o ponto onde ele vai subir. Você coloca setinha para cima aqui, né? Joga a linha de chamada e fala, ó, o retorno, né? Mostrando no desenho, né? O retorno do ar está subindo. Aí quando chega aqui em cima, né? Ele vem, né, lá do ponto de cima da planta baixa, né? E alimenta o retorno daqui, ó. Vou pegar um projeto que tem isso, depois eu mostro aqui para vocês. Então, ponto de luz, ó, o ponto de luz é uma circunferência. Daí o pessoal aí do projeto, né, que estiliza ele, né, colocando, dividindo. Geralmente ele é dividido desse jeito aqui, né? Do lado direito aqui fica o número do circuito, né, o disjuntor que comanda ele. Aqui é o comando, né, comando A, né, geralmente é por letras, né, os comandos das teclas. A gente identifica por letra e o número do circuito é por um número, né? Obviamente aí, né? Seria o primeiro disjuntor. Lembra que na aula passada eu falei que na maioria das residências aí, né, você tem o medidor de energia, né? O monofásico aqui, por exemplo. No quadro de distribuição, você vai ter a chamada Santíssima Trindade aqui, né? Que é o circuito de iluminação um, o 2 geralmente é a tomada de uso geral, e o 3 é uma de uso específico, que pode ser um chuveiro,
geralmente o disjuntor geral aqui da medição, ele repete no quadro de distribuição do circuito aqui, né, o quadro terminal. Então nós temos pontos de luz fluorescente, né? Geralmente numa planta baixa, ele é representado, né, por esse retângulo aqui. Aí o pessoal coloca assim, ó. Aqui, ó, o 1, aí vamos supor, o circuito de iluminação 1 e o comando B. Aí aqui eu tenho, né? Aí na descrição você coloca aqui, né? Duas ou coloca um X, ou então geralmente o pessoal coloca assim, ó, dois hashtag, sei lá, tô chutando aqui 10 watts. Aí são daquelas luminárias, né? Daquelas luminárias de halógena, por exemplo, aqui, ó, que tem aqueles dois conectores aqui, ó, metálico aqui, né? Que aí você liga aqui. Aí põe a descrição ou aqui em cima ou aqui dentro dessa caixa, né? Aí dois hashtag 10 watts de potência. Aí ponto de luz fluorescente, ponto arandela média altura, arandela alta, né? Arandela é basicamente uma luminária que fica embutida na parede, refletor. Nós temos aqui as tomadas, aqui, tá vendo que a tomada pode ser tanto uma circunferência aqui, né, como um triângulo. Atualmente o pessoal utiliza nos projetos mais atuais essa nomenclatura aqui, ó, o de triângulo. Geralmente circunferência sim, é porque circunferência você pode confundir, né? Quem for mais inexperiente aí pode confundir com uma luminária, né? Se bem que a luminária vai estar discriminado, né? Tudo igual eu citei aqui, né? A luminária você discrimina aqui o circuito, o comando e a potência aqui, né? Aí, quando é uma tomada assim, né? Por exemplo, um projeto, você pode pôr simplesmente essa tomada e pôr na legenda, tomada alta, né? Mas aqui, lá no projeto, lá embutido aqui na parede, você vai, aí tem a Ashura aqui, que é essa pintura aqui, né? Aí geralmente você coloca um número aqui, ele é o circuito 4, circuito de ar-condicionado, né? Aí nos projetos, aí você coloca o número, que aí você já sabe que o disjuntor 4 é o de ar-condicionado, e aqui você coloca a potência em watts aqui, vamos supor que é 2.200 watts. Aqui é um projeto, né, uma prática de projeto mais bem elaborada, né, onde você mostra o número do circuito, você mostra a potência, mas eu já vi projetos assim simples mesmo, em que você só sabia a potência daquele ponto se você olhasse lá no quadro de carga. Então, o projeto pode ser bem estruturado, né, bem simples, como também ele pode ser um pouco confuso, igual aquele que a gente viu representado, se bem que estavam todos lá, né? Aqui, ó, na 5444, ó. Aí lembra que eu mostrei, ó, todos os projetos, né? Iluminação, tomada. Tem também, ó, isso aqui, se eu não me engano, ele é uma tomada embutida no piso. Isso aqui tá com cara de banco, viu? O banco tem até o projeto de sonorização, ó. Olha, são os canais, ó, canal um, canal 2, tá? Ou é um banco, né? Mas é um banco bem antigo, né? Ou então é um hospital, né? Geralmente um hospital tem, né? Um serviço de sonorização, né? Que aí fala
chamando o doutor fulano de tal na sala de pediatria, né? Então tem alarme aqui também. Aqui, assim, ele fica confuso porque eles estão aqui monocromático, né? Estão numa única cor. Mas geralmente os projetos, né, de hoje em dia, o pessoal coloca eles colorido, né? Se for representar vários aqui, ó, por exemplo, eu tenho um conector aqui, ó, o RJ, inclusive por essa norma aqui ser bastante antiga, esse daqui, ó, tá vendo o triângulo virado ao contrário aqui, ó? Ele pode ser tanto para projeto de telefonia antigo, né, que é o conector aquele o RJ11, né? Como de par trançado, né? O RJ45 aí para internet, né? Basicamente serviços aí de internet, infraestrutura de rede interna. Então aqui fica mais confuso porque eu tenho todos os projetos aqui numa mesma planta baixa. Aí quando você coloca em cores diferentes, fica mais fácil de interpretar aqui, ó. Beleza. Agora, como eu já fiz uma introdução aqui, ó, porque, ó, eu vou até essa parte aqui, ó. Ó, por exemplo, aqui, ó, alguns exemplos de simbologia aqui, ó. O S aqui, que é o interruptor, né, para a gente começar a fazer aquela associação, ó. Ó, o interruptor paralelo aqui, ó. Aqui são dois interruptores three-way, né? Esse three-way aqui, ó, só está mostrando os condutores, né? Um é indo, né? Do primeiro three-way até o último three-way. Só que aí a gente não pode esquecer, por exemplo, esses dois pontos aqui, eles estão ligando uma luminária, né? Uma mesma luminária aqui, né? No ambiente. Aqui eles estão muito próximos, né? Mas eles podem estar longe. Tão próximo porque esse desenho que eu peguei ali da Prismia, né? Ele fica mais didático aqui mostrar ele. Mas geralmente aqui, ó, você teria que ter uma fase descendo para um deles, né? Os dois fala paralelo, né? Mas eu sei que como só são dois, eu sei que é three-way. Os dois aqui são three-way. Então, um desce a fase do circuito um, os dois retornos, os dois primeiros retornos aqui, ó, um que vai em cada cabo, né? O retorno A. E daí, quando chega no segundo three-way aqui, ó, já vai direto para ele, ó. Quando chega no segundo three-way, aí sim que ele vai lá para a lâmpada. Vamos supor que a lâmpada, né, a luminária, ela esteja aqui, ó. Então, aí daqui que vai sair o retorno, né? E daí, geralmente, o pessoal coloca numa simbologia diferente, né? Quando é um projeto bem estruturado, né? Para você não confundir. Na verdade, quem tá executando, né? Não confundir, e principalmente quem está começando, né? Não confundir e achar que esses retornos aqui, ó, esse sem alguma marcação é o retorno que vai de um three-way para o outro. Quando você tem uma marcação, por exemplo, um quadradinho aqui em cima, ou até uma bolinha, né? Aí você já sabe que é o retorno que vai para a luminária. Porque aqui na luminária chega o quê? Chega o retorno para você poder ligar e desligar desses dois pontos aqui, essa luminária, e também chega o neutro aqui, ó. Chega o neutro para fechar o circuito aqui na luminária. Aqui, ó, a campainha, né? O botão aí da campainha da residência. Aqui é o ponto de luz aqui, ó. Esse aqui é bem clássico, ó, bem antigo, ó. Aí você aperta esse arame aqui, né? E você coloca a abóbada de vidro, o domo de vidro que fica aqui em volta aqui, a lâmpada fica aqui dentro, né? Tá vendo, ó? A potência do circuito. Aí tudo lá na legenda tem que estar especificado, né? Aonde que fica cada elemento. Aí, geralmente numa legenda fica escrito desse jeito assim, ó. Até eles colocam genérico aqui, ó. Aí eles colocam aqui o A, B e C. Aí colocam, né?
Letra C é a potência. Letra A é o número do circuito. Letra B é o comando. Tudo na legenda é bem genérico, né, justamente para criar uma padronização. Ó, aqui é a tal da arandela aqui que a gente viu aqui, ó. É a arandela, a média altura, né? A altura tá querendo dizer que é uma altura do interruptor, né? É a arandela numa altura alta ali, né? Próximo ali do forro. Inclusive, essa daqui não está nem na altura do interruptor, não, né? Ela está na altura. Isso aqui seria um espelho de um banheiro, né? Então, o interruptor ficaria mais ou menos aqui, né? Nessa posição. Aí você colocaria duas teclas, né? Uma tecla para ligar a lâmpada do banheiro e a outra tecla, por exemplo, para ligar essa arandela aqui, né? Que aí ela vai emitir, né? Um facho de luz aqui composto, né? Esse facho de luz aqui composto justamente ele vai iluminar essa área aqui, né, para você conseguir, né, se enxergar aí, ainda mais quando tiver escuro aí, né? Ou, né, geralmente quem usa mais isso aqui é a mulher, né, para fazer maquiagem, ou então o homem ali, né, na hora de barbear. Então, assim, é para você já eu estou mostrando isso aqui para você já começar a entender, né? Fazer a associação do símbolo com o equipamento, né, o qual ele vai ligar. Ó. Aqui é a chamada cigarra, né, a cigarra que o interruptor aqui da campainha, né, vai sensibilizar aqui para fazer o barulho. Ah, deixa eu ver. Ah, não, aqui copiou, né? Aqui tá o mesmo. Vou até apagar isso aqui para não ficar repetido. Ó, aqui são as simbologias, né, para eletroduto. Ó, o eletroduto embutido aqui na laje, ó. Geralmente você tem uma caixa, né? Aí, por exemplo, aqui, essa aqui é uma caixa octagonal aqui, ó. Tá vendo? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito lados, né? Ó, aqui outra caixinha clássica aqui, né? A chamada 10 por 5 centímetros aí, né? Não, 10 por 15. Aqui, ó, tá vendo a simbologia, ó? Igual eu falei, ó, pode ser que aqui nesse caso ele falou que é só na parede, né? Mas pode ser na parede e pode ser no piso, né? No piso, apenas é embutido no piso. Então a gente tem que tomar cuidado, não quer dizer que quando eu bater o olho num projeto e ver tracejado, ah, não, ele está no piso. Não sei que projeto é esse, não sei se é de rede, né, de internet ou se ele é elétrico, né? Mas se está tracejado, ele está no piso. Geralmente não. Pode ser que eu já vi projetos em que na laje ele era contínuo, tracejado ele era na parede, desse jeito que está aqui. E um traço e ponto, né? O dash dot aqui, ele estaria embutido no piso, né? Aí só mudava a cor, né? Porque aí a cor, se for um azul ciano, aí era o elétrico, se for o magenta, né? Que é aquele um rosa mais escuro, tipo esse rosa aqui do logo aqui, né? É CFTV, por exemplo, e por aí vai. Então a gente tem os exemplos aqui das caixas, né? A 4 por 2 polegadas aqui, né? A 4 por 4. Aí a gente já viu já as posições aqui de furo, né, para passar os eletrodutos. Geralmente essa 4x4 você usa ela como passagem, né, para você poder encontrar ali alguns cabeamentos para você fazer algumas ligações, né? Ou até deixar essa caixa aí, né? Às vezes o pessoal deixa essa caixa 4x2 aqui, né, como passagem, com a tampa cega, né, que aí você pode
utilizar, né, no momento, você não utiliza ela para nada, né, só para você encontrar os circuitos, mas você pode utilizar ela para colocar uma tomada ou interruptor. Em alguns projetos eles deixam as caixas, né, ou uma 4x2 ou uma 4x4 mais a 4x4 e deixa ela com uma tampa cega aqui justamente para não, né, não, para ela ser usada como passagem. A caixa em octagonal aqui, né, que é a clássica que é utilizado aí para luminária, né? Inclusive essa caixa aqui ela pode ser usada não só, né, para guardar aqui a ferragem onde vai ficar a luminária, né, mas também como passagem, né? Por exemplo, ó, nesse canto aqui, aí vem o neutro, né? Vem o neutro e vem a fase aqui, por exemplo. Só que o neutro fica aqui na lâmpada, a fase, ela vem, passa aqui direto, né? E desce lá para o interruptor. E aí volta o retorno, né? O comando A volta por aqui e aí fecha o circuito lá no luminária. Olha, mostrando estilos aqui de interruptores, né? Com uma tecla, com duas teclas, com três, né? Uma tecla e uma tomada. E geralmente, quando tem uma tecla e uma tomada, é certeza que esse circuito foi montado errado. É como assim, professor? A NBR 5410, ela recomenda que você separe circuitos de iluminação de circuito de força. Você acha que um eletricista que vai descer a fase um, o circuito, né, o interruptor um, vamos supor que ele é monofásico, né? Então, não tem sentido eu falar fase um, né? Então ele desce o disjuntor um aqui, né? Do disjuntor um que é o circuito de iluminação. Aí vamos supor que esse daqui é uma tomada de uso geral, né? Tomada de uso geral que é do circuito 2. Você acha que ele vai vir com a fase do 2 aqui, ó? Fase não, desculpa. O disjuntor 2 aqui, ele vai vir um outro cabo aqui para usar com ela como passagem e ligar essa tomada? Geralmente o pessoal não faz isso, não. O que eu vejo aí, até em casos de alto padrão, né? Já desce a fase aqui de iluminação, né? E aí já faz um jumpzinho aqui atrás, né? Para ligar a fase. Inclusive, eu já vi muito erro. O pessoal, o neutro aqui, ó. Aí ele interliga no retorno. No retorno da luminária, né? O que que vai acontecer, né? Além de essa tomada não ligar, né? Ela é porque ela precisa de fase terra, né? Então, se você desce com a fase aqui, interliga o retorno, eu já vi isso em instalação que não estava dando certo aí, né? O cidadão ligava um equipamento nessa tomada aqui, ó. Como os dois estão interligados, né? Eles fazem parte de uma mesma fase. É como se eu não tivesse diferença. É como não, né? Eu não tenho diferença de potencial entre o pino da fase, né? Que seria da fase, e o do neutro aqui. Aí eu vou, o cidadão vai e liga o retorno, e aí esse circuito só vai estar energizado quando a lâmpada estiver ligada. Mas mesmo assim, mesmo quando ela estiver ligada, se eu ligar um equipamento aqui como a fase, né, ela não tem diferença de potencial com ela mesma, né, ela tem diferença de potencial com outra fase de, né, a fase B, por exemplo, né, com um nome diferente, e com neutro, né, o circuito vai ficar energizado, porém, o equipamento vai estar energizado, mas como ele não tem diferença de potencial, né? É como se eu ligasse a fase no plug na parte do de fase e o neutro eu pegasse a fase também, né? Um conector com o mesmo nome, né? Com fase A e colocasse lá no neutro, né? Então eu não tenho diferença de potencial, vai ter energia, né? Só que eu não vou estar criando diferença de potencial. Quando eu não crio diferença de potencial, eu não tenho, né? Eu não tenho formação de corrente elétrica, né? Então esse circuito
ele não vai fechar. E aí o pessoal vai achar, o pessoal, né, quem for fazer a manutenção, vai achar que além de não ter, não estar energizado, ele, né, o equipamento está queimado. Então vão fazer várias especulações aí frente a esse circuito. Deixa eu ver se dá tempo ainda. Achei interessante a gente falar, outros padrões aqui, ó. Simbologia de tomada, né? Esse daqui, ó. Esse é igual eu falei, né? Com esse círculo aqui, ó. Até esse daqui, ó, com esse círculo, confesso que esse de baixo que eu nunca vi. Nunca vi simbologia de tomada com esse desenho aqui. Esse aqui é muito antigo mesmo, viu? E ele está de acordo com as normas aí, né, as NBRs aí da vida. Só que geralmente o pessoal nem utiliza, que eu já vi com circunferência tomada, né? Mas eu já vi eles só colocarem a circunferência e colocar tipo aqui, ó, esse aqui seria o circuito 4, né? E aí ele tem alocado, sei lá, 600 watts de potência. Tem alocado para ele. Só uma circunferência, aí coloca aqui, né? Aí vamos supor que isso aqui é uma tomada baixa, tá vendo que ela tá perto aqui do rodapé, né? Então eles colocam só uma circunferência, o cabeamento aqui, né? Aí pelo cabeamento você percebe que é uma tomada e pela legenda, né? E aí quando ele tem uma boa prática, tem o número do circuito, né? O número do disjuntor e a fase a qual ele está ligado, né? E a potência. Só isso. Mas vocês não vão encontrar esse tipo de nomenclatura nos projetos atuais. Que a gente tem um quadro de distribuição, né, pessoal? E nós temos aqui a simbologia aqui, né, do chuveiro. Atualmente o pessoal, né, utiliza, segundo a NBR 5410, não deveria nem utilizar, né? Porque atualmente o que o pessoal faz? Pega aquela tomada, o macho, né? O conector macho, aquela clássica de 20 amperes, e também interliga no fêmea, né? No fêmea aqui de 20 amperes, aquele de coloração vermelha que o pessoal vende aí, né? Até em lojas aí famosas aí, igual a Leroy Merlin, né? Você encontra esse tipo de conexão aqui, né? De tomada macho e fêmea de 20 amperes. Primeiro que, se fosse aquele chuveiro antigão de 4.400 watts, né? Numa tensão de 220 volts, a corrente máxima aqui, ó, ela dá 20 amperes. E aí, nunca num projeto de um equipamento, né, um ponto de força aqui, eu devo colocar o disjuntor, né? O pessoal até coloca aquele disjuntor de 20 amperes para piorar a situação aqui, ó. Então, nunca num projeto, a corrente máxima, né, de um circuito, eu vou colocar a proteção e o ponto de força aqui, né, ele não pode ser esse de 20 amperes. Porque se ele tiver se a potência for maior, e geralmente a gente encontra aqui, ó, vai dar muito mais de 20 amperes. Aí, às vezes, o chuveiro ele continua funcionando, mas isso daqui, ó, o ponto de força, né, o macho e o fêmea, vem aqui e derrete. Aí ele derrete, não porque o chuveiro aqui está sapecando, às vezes o cabeamento aqui é um de 4 milímetros ou um de 6 milímetros, né? Às vezes ele tá em conformidade aqui, né? Aí ele só derrete nesse ponto aqui, o que já aconteceu com alguns clientes. Aí, atualmente o pessoal utiliza, né? Essa caixa aqui, né? Tampa cega, o furo central, né? E o conector blindado aqui, o conector Sindel.
Ou então o pessoal está utilizando bastante o conector vago, né? Ele tem uma alavanquinha. Utiliza desse daqui, ó. Aí é tampa cega, né? Furo central. E aí utiliza esse daqui, o vago. Que é só você. Aí você puxa essa alavanca aqui, ó. Ó, aqui tá mostrando aqui, ó. Puxa essa alavanca. Aí você coloca os fios nos dois pontos aí, né? Desencapa ele, coloca nos dois pontos. É, talvez crimpar ele seria interessante, né? Aí tem uma crimpagem. Vamos supor aqui, ó, você desencapou o cabo, né? Aí fica os fios aqui para fora, né? Aí tem uma crimpagem que você utiliza aquela ponta, né? Aí ela é um tamborzinho assim, ó. É uma luva, né? Uma luva metálica aqui, ó. Aí você coloca aqui no cabo. Aí na hora de crimpar, né? Você utiliza aquele alicate crimpador. Ele é cilíndrico aqui. E aí ele, na hora que você crimpa, esse cilindro aqui, ele vai transformar num perfil chato, ó, como se fosse uma chave de fenda aqui, ó. Aí aqui continua, né? Onde está no cabo, continua cilíndrico, né? Até pelo formato do cabo. E aqui ele vai ficar chato. Aí essa parte chata aqui, ó, você coloca uma com a outra e fecha nesse conector no vago, borne tipo vago aí. Então é isso, pessoal. A gente já está chegando aqui no final da aula. Aí já na próxima aula a gente já vai começar aí a analisar o fórum de discussão. Eu achei interessante falar dele aqui, ó, mas já vamos fazer spoiler aqui, ó. Ó, o Arthur aqui já começou já a falar algumas coisas aqui, ó. Ó, conhecendo a tabela, né, 39 e 47, aí na próxima aula a gente vai abrir essa tabela aqui, ó, das 5410, né, e associando seus conhecimentos sobre dimensionamento de eletrodutos, né, participe do fórum aqui, né. Então tem essa situação, problema aqui, aí na próxima aula a gente vai discutir essa situação, problema. Ó, tô vendo que o pessoal aí o Arthur já começou aí já a discutir aqui. Que aí, basicamente, ele pergunta aqui, né, se a decisão do Felipe, né, na intervenção aqui que o Maurício estava fazendo, né, vou ler ela aqui rapidão, aqui, ó, por falta de condutores de 1,5 mm, né, que geralmente é para iluminação, isso daqui. Mas eu vou falar, sabe a real, pessoal? As construtoras, elas não compram, viu? Você não vai ver lá na lista de material lá no. Se o cidadão lá, o que trabalha lá, o que faz as compras, né? No setor de compra lá para abastecer o almoxarifado, se ele já é, como se diz, velho de guerra aí, já é cobra criada, ele não compra cabo de 1,5. Ele já compra de 2,5 para frente. Que aí ele aproveita, porque o de 2,5 ele pode utilizar tanto para tomadas de uso geral, como tomadas até dependendo aí, né, da carga aí, né? Mas ele pode usar em qualquer tipo de tomada. Já o de 1,5, eu só posso, segundo a NBR 5410, eu só posso utilizar para iluminação. Para iluminação, eu posso até, a partir de 1,5, desculpa. O termo correto é esse. A partir de 1,5 para iluminação, ou seja, posso utilizar de 1,5, dependendo da carga, né?
utilizar o de 2,5, por aí vai, né? 4 milímetros, 6 milímetros, mas a partir de 1,5. Já a tomada não, é a partir de 2 milímetros é que eu posso utilizar. Então, tá mais ou menos estruturado a pergunta nisso daqui. Mas próxima aula a gente discute isso daí, né? Eu precisava ampliar mais aqui, né, nossos horizontes aí relacionado a infraestrutura, né, de projetos prediais aí. E antes da gente finalizar aqui, né, todo o quadro de distribuição, né, tem um item lá, acho que é 6 ponto alguma coisa, que fala que todo o quadro de distribuição atrás dele aqui, né, principalmente aí residenciais aí, ó, tem que ter essa advertência aqui, né? Basicamente, o que ele está dizendo, né, que se um disjuntor fica caindo, né, e normalmente, né, isso quer dizer que pode ser um curto-circuito, né, ou pode ser uma sobrecarga. Se toda vez que você liga ele, né, religa ele, ele cai novamente, então é sinal de curto-circuito. Se, se você ligar ele, ele caiu uma vez, né, liga ele novamente. Aí ele demora um tempo e cai de novo, provavelmente é sobrecarga, né? Você está o quê? Com uma potência no circuito maior do que o disjuntor, né? E o cabeamento suporta. Até que o cabeamento vai suportar, mas com certeza você está com uma corrente maior do que o disjuntor suporta aí. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. E, né, até a nossa próxima web aula. Já Com Deus também. deixar. Falou, já vou deixar Até a próxima. renderizando aqui para deixar disponível para vocês.